Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios 15 e vamos ler o versos 56, os versos também 57 e 58, os três últimos versículos. Diz assim a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 56. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor a nossa obra não é em vão. Quantos acompanharam até aqui, diga graças a Deus. Põe a mão no seu coração. Vamos tratar do tema o aguilhão da morte. Diga: Pai, fale ao meu coração, edifica-me pela tua palavra, ajuda-me a colocá-la em prática, que a tua palavra me alcance, pois quando ela me alcança, ela me promove, me edifica, me santifica e me abençoa. Não quero ouvir apenas um homem, eu quero ouvir a tua palavra por trás do homem. Eu quero ouvir a tua voz. Talvez o Senhor tenha para mim só uma frase que vai mudar a minha vida. Que nada me distraia, que eu não perca o que o Senhor tem para minha vida, senão será só mais um sermão. Eu sei que de um sermão de 30 minutos tem uma palavra que é para mim, e eu quero estar atento, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Levante as mãos assim e para a palavra do nosso Deus lida esta noite, dê um aplauso. Maravilhosa a palavra de Deus, ela está em português, a gente pode ler, acompanhar. Não deixe a boca fechada enquanto aplaude, diga aleluia, te amo Jesus, obrigado Senhor, aleluia. Do que você tem medo? Você tem medo de quê? As pessoas têm medo das coisas mais diferentes e impressionantes. Tem gente que até tem medo de ter medo. Ele tem uma crise de pânico e ele passa a ficar com medo de ter aquela crise a qualquer momento, porque ela vem sem aviso prévio, como uma invasora, e desgasta a pessoa espiritualmente, emocionalmente e até fisicamente. Os medos são uma coisa tão, na sua maioria, ilógica, que os profissionais de saúde mental pegaram uma palavra grega, phobos, para dar nomes de tantas variantes que existem. E eles chamam de fobia. Por exemplo, esta palavra, hipotomonstrosesquipedaliofobia. Eu vou ler de novo. Hipotomonstrosesquipedaliofobia. Quando colocamos essa palavra aqui atrás, ela vai de uma ponta a outra do telão quando a gente usa a tela de trás. É enorme. E curiosamente, essa palavra refere-se a pessoas que têm medo de palavras grandes. O médico, quando fala para ela o que ela tem, ela já começa a passar mal. Você tem medo de quê? O medo, na maioria das vezes, não faz sentido. O medo, na maioria das vezes, a gente tem medo de coisas que nunca vão acontecer. Eu conheci um pastor em São Paulo, que ele dizia o seguinte: eu sou um homem que não tenho medo de nada. Eu era seminarista na época, fiquei olhando para aquele homem,
com admiração, que é a palavra admirar, né? São duas palavras. Adi quer dizer de longe, e mirar quer dizer olhar, como se diz em espanhol, né? Tu mirada, teu olhar. Então, admirar é olhar de longe, porque de perto ninguém é normal. De modo que quando a gente olha muito de longe, a gente tem a admiração baseada em pré-conceitos que a gente estabeleceu. E eu olhei, e ele disse: eu sou um homem que não tem medo de nada. Eu falei: puxa, que legal. Aí ele acrescentou: eu só tenho medo de uma coisa: barata. Principalmente quando barata voa. Então os medos, na maioria das vezes, não fazem sentido. Eu conheci um jovem que ele tinha medo de galinha. O pânico dele era galinha. Quando ele estava para ir para o exército, eu disse para ele: olha, vão te dar um frango vivo, uma mochila, e você vai ser colocado na floresta, e quando você se embrenhar na mata, você talvez encontre tigres, porque ele ia para o exército da capital, né, esses tiros de guerra. Talvez vai ter cobras peçonhentas. E ele começou a olhar para mim com o olho arregalado. Então eu falei: o que houve? Ele disse assim: não, eu não estou preocupado com tigre, eu rolo com tigre, não tenho medo de cobra. Eu estou preocupado que você falou que eu vou ter que levar uma galinha. Ele tem tanto medo de galinha que ele não come frango. Eu falava para ele: mas está morta, morreu, tá com molho. Não gosto. É um pavor, uma fobia. Talvez quando era criança foi mexer com os pintainhos de uma galinha e a galinha correu atrás. E você imagina uma criança vendo uma galinha correndo atrás dela e vê um dinossauro. Se viu no parque dos dinossauros e passou a ter essa fobia de galinha. Não tem medo de nada, só de galinha. Tem uma pessoa aqui na igreja, que eu não vou dizer o nome, de jeito nenhum, embora a sua curiosidade é louca. Dá para eu sentir aqui batendo em mim sua curiosidade. Eu não vou falar. Ele disse: pastor, parecer cobra me chama, parecer barata me chama, parecer o que for, pode me... Agora, se for rato, só me avise, para eu correr para o outro lado. Então, tem alguns medos que são super estranhos. Por exemplo, tem pessoas que têm nomofobia. O que é nomofobia? E talvez você vai se identificar, especialmente os jovens. Quem aqui tem menos de 18 anos? Faz assim. Nossa, o povo está envelhecendo. Menos de 30. Faz assim. Não é que tem pouca gente, não. Os que tem menos de 18 nem me ouviram falar, porque eles estavam no outro mundo. Quem tem menos de 18 vive em outro mundo. Quem tem menos de 35? Menos de 40? Menos de 100? A irmã Wanda agora não ia levantar a mão, ela estava aqui de manhã. 101, irmã Wanda. Tem um negócio chamado nomofobia. É o medo excessivo de ficar sem internet, sem 4G no celular, de acabar a bateria na rua. A pessoa começa a ter sudorese, taquicardia, quando ela percebe que o sinal dela de internet, ela está ficando sem sinal de internet. Ela não consegue ficar sem estar digitando o tempo todo. Já viu? Essa geração digita assim. Eles vão dizer: eu amo você. Eles não escrevem uma frase. Eles escrevem eu. Aí a próxima frase: amo. A outra frase: você. E não é você, né? É VC. E você tem que ir interpretando. Tamo junto. É TMJ, né? Tamo junto. Uma vez peguei um celular de um dos meus filhos e eu falei: meu Deus, isso é aramaico. Tem uma fobia, um medo, chamado catissofobia. Catissofobia é o medo excessivo de se assentar. Diga: graças a Deus eu não tenho falar. Está tudo sentado. A pessoa tem medo de se assentar. Imagina um negócio desse. Existe uma chamada ablutofobia. Ablutofobia, tomara que a pessoa que está ao seu lado não tenha, é o medo extremo de tomar banho. Na mãe ia estar com lepra até hoje, se tivesse isso aqui.
Do que você tem medo? Você tem medo de quê? O que te dá pânico? Ah, é a altura, pastor. Ah, é... O que você tem medo? Qualquer que seja o seu medo, saiba que os dois medos mais comuns do nosso tempo têm sido vírus, tem a ver com doença, e crise financeira mundial. Embora o Brasil está crescendo, o dólar está caindo, e mesmo assim as pessoas não percebem se elas estão com um pavor dessas duas coisas, vírus, e estão preocupadas demais com a crise financeira. Mas hoje eu vim aqui hoje para lhe dizer que você não precisa ter medo de nada disso. Eu vim aqui hoje lhe dizer em nome do Senhor Jesus, você não precisa ter medo. A Bíblia diz 365 vezes, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Jesus, quando andou aqui na terra, passava a maior parte do tempo dizendo para as pessoas, não temas, não temas, não temas. E eu, como trabalho para Ele, vim aqui hoje te dizer, não temas, não temas, não temas, não tenha medo em nome de Jesus. Aí você diz, puxa apóstolo, mas eu não devo ter medo de nada. Pelo contrário, eu vim aqui hoje também, infelizmente, lhe dizer do que é que você deve ter medo. E vou lhe dizer nas palavras de Jesus, Mateus 12, versículos 4 e 5. O Senhor Jesus diz assim, digo-vos, pois, meus irmãos, meus amigos, meus rabibes, meus ouvintes, meus talmidim, meus haverim, que é como diz amigo em hebraico, ou habibis, que se diz em árabe. Digo-vos, pois, meus amigos, estou falando assim, várias coisas para te dar tempo de achar o texto, é 12:4 de Lucas. Digo-vos, pois, meus amigos, não tenham medo dos que matam o teu corpo. Meu Deus, Jesus está brincando? Não tenham medo de ameaça de morte física, dos que matam o teu corpo e depois que matam o seu corpo, não podem fazer mais nada. Você já ouviu falar de pessoas que mataram a outra com 30 facadas, com 50 facadas? Já estava morto, mas o ódio é tão grande que a pessoa continuou com aquela ação maligna, mas ela não pode mais matar, porque já matou. Jesus disse, não tenha medo da Rússia, não tenha medo dos homens poderosos por trás de bombas atômicas, não tenha medo dos vírus, não tenha medo do que matando o seu corpo não chega até a sua alma. Verso 5. Eu, porém, diz Jesus, vos mostrarei a quem vocês devem temer. Temei aquele que depois de matar o corpo, tem poder, e só ele tem, para lançar a alma no inferno. Diga misericórdia. Essa vai ser a melhor palavra para esta noite. Diga de novo, misericórdia. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Palavra da salvação, graças a Deus. Tenham medo de quê, pastor? Tenha medo de ofender a Deus. Tenha medo de deixar Deus irado. Tenham medo de tocar na santidade de Deus. Tenham medo de ofender aquele que é santo, aquele que é grande. Se fosse só grande já era para a gente temer, mas ainda é santo. Deus tem poder de condenar a alma ao inferno. Por isso deveríamos ter medo de pecar contra Deus. O texto que eu li hoje disse assim no verso 56: o aguilhão da morte é o pecado. Essa palavra aguilhão era um instrumento de aproximadamente 2 metros de comprimento,
que era usado para ferir os bois atrás quando iam arando a terra, e também passou a ser usado em guerra como uma lança para tirar a vida das pessoas. E Shaul HaShaliach, o apóstolo São Paulo disse: o aguilhão que mata mesmo, porque não mata só o corpo, o aguilhão da morte é o pecado. Apóstolo, querido pastor, e o que é esse negócio pecado? Que é isso? A palavra é grega, hamartia. E essa palavra hamartia, que foi traduzido na nossa Bíblia como pecado, quer dizer errar o alvo. Errar o alvo. É uma árvore que produz veneno de morte, que destroça famílias, que quebra relacionamentos, que machuca almas, que fere mentes, que oprime, que escraviza, que maltrata. Tem criança chorando agora por causa do desgraçado do pecado. Tem pessoas agora que não têm o que comer ou uma água limpa para beber por causa da maldição do pecado. Tem gente fugindo do seu país com uma mochila nas costas por causa da obsessão do pecado, da cobiça, de que eu tenho que entrar no território do outro, de que eu tenho que esmagar o outro, de que a liberdade do outro não é legítima. Tem gente chorando agora porque nasceu com uma cor de pele diferente da do outro e começou a sofrer maltratos na escola e nem conseguiu, chegando em casa, se abrir, porque não encontrou um ambiente propício para aliviar a dor da alma. Tem gente sofrendo dores físicas, mas dores emocionais que são piores, que não se cura com remédio, que não se trata com remédio. Dores horríveis por causa dessa maldição, dessa coisa horrorosa que fez Deus dizer para Adão e para Havá. Adão e Eva, Deus disse para eles: maldita é a terra por tua causa, ela vai produzir espinhos, ela vai produzir abrolhos. Houve um movimento cósmico, o cosmos foi abalado, a terra passou a ficar ruim. A chuva que deveria vir só para abençoar e regar a terra, hoje faz tremer as pernas dos moradores da região serrana. As encostas deslizam, as casas descem. Tudo é consequência do pecado. Não há nada mais venenoso, mais peçonhento, mais maligno, mais maldito, mais terrível do que o pecado. E o único jeito de vencê-lo foi Deus, há 2000 anos atrás, mandar o seu filho e dizer: vai lá, meu filho. E ele nasceu de uma menina de 16 anos e subiu na cruz, e lá do alto da cruz disse: Pai, está tudo pago, está tudo consumado. Queria tanto que você me ouvisse. Eu não sei nem por que estamos aplaudindo. Talvez porque entendemos a graça. Mas o impacto e o dano do pecado devia fazer com que nos envergonhássemos. Hamartia quer dizer errar o alvo. Então, uma forma simples de definir pecado é erro. Mas uma forma que eu gosto, eu acho mais nítida de entender pecado, é agir ou não agir independente de Deus. Para mim, pecado é independência de Deus, é desconexão. É a mão de Deus está aqui e você fala: tira a mão dos meus ombros. É Deus dizer: faz assim. Não quero saber o que o Senhor acha, não quero te ouvir. Já viu quando criança fazia assim? Lá, não quer ouvir? Não quero ouvir. Quero fazer o que eu acho. Porque o que Adão fez nem foi tão grave, o que Eva fez nem foi tão grave como o que se vê hoje. Mas agiram independentes de Deus. Por isso que deveríamos ter medo de pecar contra Deus. Porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Conforme Yeshayahu escreveu em Isaías 59:2. Ele disse: o pecado separa. Por isso você vai ficando frio, você vai ficando azedo, você vai ficando amargo. Presta atenção em sua própria vida. Quando você começa a se dar ao pecado, você vai ficando mal, você vai ficando amargurado, você vai ficando chateado. Nada te dá prazer. Pecado suga a sua vitalidade. Esse deveria ser o nosso, escutem, único medo.
medo de pecar. Foi John Wesley quem disse: dá-me 100 homens, só 100 homens, que não queiram senão a Deus, e que não temam senão o pecado, e com apenas esses 100 homens, eu sacudirei as grades do inferno, e implantarei o reino de Deus na terra. Ele estava dizendo: não tem nem 100. As pessoas temem o mal porque não temem a Deus. Somente o temor a Deus pode te livrar das outras fobias, dos medos de coisas. O pecado é terrível. O pecado derrubou anjos. Não vai derrubar um líder de célula. O pecado derrubou anjos. O pecado destruiu a primeira família e destrói famílias até hoje. O pecado tirou a família do Éden, tirou o Éden da família. O pecado levou assassinato para dentro das casas e levou Caim matar o seu irmão Abel, coisa que se repete hoje por todo o Brasil, dentro dos ambientes familiares. E as notícias se espalham e chegam rapidamente nas nossas caixinhas tecnológicas. Simplesmente porque um celular é tirado de um filho, ou um garoto que está jogando videogame e a avó desligou o aparelho na hora que ele estava passando de fase. Ele empurrou a avó bateu a cabeça e morreu. Morreram os dois, a avó morreu uma vez e ele morreu eternamente, porque essa pessoa nunca mais vai ser a mesma. Quando ele voltar para o mundo real, ele vai se dar conta: mas o que eu fiz? O pecado trouxe o divórcio. O pecado trouxe as dissociações humanas, as inimizades, as competições carnais. Essa coisinha ruim que às vezes você sente quando vê alguém que você não gosta indo bem. O pecado trouxe o dilúvio. O pecado trouxe a necessidade de sacrifício. Deus nunca gostou de sacrifício. Sacrifício é uma necessidade. Para você não morrer, morre o cordeirinho. Até que veio Jesus. Mas Deus disse: estou cansado dos vossos sacrifícios. Vocês pensam que eu quero sacrifício? Eu não suporto. Rios de sangue foram derramados quando Salomão inaugurou o templo. Para poder ter um templo, porque eles queriam ter um templo como as outras nações tinham. O pecado sujou as vestes dos patriarcas. Ninguém passou incólume. Abraão pisou na bola, Isaac pisou na bola, Jacó pisou na bola. E nem tinha futebol naquela época. E já pisavam na bola. O pecado impediu Moisés de entrar na terra prometida. Eu tive lá, no alto da montanha, você vê lá embaixo, Eretz, Savá, Halav, Udevash, a terra que mana leite e mel, linda. Você vê o Yardenite descendo o rio Jordão, um filete. Eu tive lá, é linda a visão. E Deus falou para Moisés: sobe o morro e morre. Sobe a montanha e morre. Está vendo, Moisés? Estou vendo. Gostou, Moisés? Você não vai entrar, porque você tinha que ter me honrado diante do povo de Israel, e você feriu a rocha. Senhor, mas não me fale mais nisso. O pecado destruiu a moral familiar do David Melech, o rei Davi. O pecado fez profetas se venderem, e faz até hoje. É uma vergonha quando você vê pastores safados, sem vergonhas, moleques, que usam da sua influência para negociar a consciência do povo, que está seguindo eles porque acha que está seguindo Jesus. É uma vergonha. E não é de hoje. Desde Judas, que era apóstolo de Cristo, que o vendeu por 30 moedas de prata. Pecado fez Deus chorar. O que foi muito bem retratado por Mel Gibson no filme A Paixão, quando a câmera sobe e nos coloca dentro da cabeça de Deus, e a gente olha para a tela do cinema e a gente vê as 3 cruzes da ótica dele, do Pai. E em algum momento a lágrima se solta e cai e bate nesse planeta, e quando bate vem o terremoto e a ressurreição dos mortos.
Depois disso, a ira de Satanás com Gibson foi tão grande, esse homem virou um cachaceiro descontrolado. O rapaz que fez o filme A Paixão se apaixonou por Jesus. O pecado prendeu Jesus na cruz. O que o segurou ali não foram os cravos, não foi o vave, o gancho, o cheche. Não, o que segurou ele ali, o que o prendeu, o que o conectou na cruz, foram os nossos crimes, as nossas transgressões, a nossa rebeldia, a nossa chatice, a nossa perversidade, o nosso egoísmo, as nossas briguinhas porque mexeu no meu chinelo, porque pegou a camisa que eu não liberei para pegar. Sabe, é isso que prendeu ele na cruz. É o vem a nós e ao seu reino nada. Que fez Jesus ficar grudado ali, ele não se soltou, podia a hora que quisesse, e foi tentado. Se o Filho de Deus desce da cruz, ele saía dali fácil e dava um show que nem os personagens da Disney seriam capazes, nem o Doctor Stranger, o novo aí que vai surgir, o Doutor Estranho, nem ele ia conseguir fazer. Faria o que ele quisesse, dava um peteleco na orelha do governador, do imperador de Roma, prendia os soldados ali, com o olhar fazia o que quisesse, mas ficou agarrado ali, sangrando até a última gota por causa de você, que para vir no culto hoje foi só a graça. Pecado que prendeu Jesus na cruz é essa sua perversidade doméstica, em que dentro de casa você irrita o outro calmamente, irrita até que o outro perca o controle. Quando o outro perde o controle, explode, aí você fala assim: tá vendo? Você explodiu. E aí quem pede perdão é o outro, pelo pecado que você cometeu. Jesus ficou agarrado na cruz porque você torce o braço da sua mulher atrás do guarda-roupa, porque você chuta as suas crianças, porque você nega o melhor para os seus filhos para gastar com prostitutas. Mas é gospel, tem carteirinha de membro, é evangélico. É o pecado, o maldito do pecado, que fez Jesus sangrar naquela cruz até a última gota de sangue. O pecado condena homens que não aceitam a graça e são condenados ao inferno. O pecado é o que, pastor? É o aguilhão da morte. Pecado é um excelente patrão. Escutem, no final o pecado sempre paga quem trabalha para ele. Pode demorar. Você pode fumar 30 anos e sua pele está lisinha, o pulmão está todo estragado, mas a pele está lisinha, você não viu nada. E aí você para de fumar, 10 anos sem fumar, o médico olha o seu exame e diz: você fumou alguma vez na vida? 30 anos fumando, mas já tem 10 anos que eu parei. Tem 10 anos que você parou, mas a mancha está aparecendo aqui, e as consequências da sua respiração e suficiência ou insuficiência aparece aqui, no exame. De fato, realmente dá para ver que você fumou. Você não precisa nem me dizer. Você pode usar cocaína, maconha, crack, escondido, encher a cara de cachaça, até ou de uísque, tá? Você que se acha mais chique, até que o seu fígado implore: por favor, pare, porque a hepatite está tomando conta de mim, e eu não tenho mais força para filtrar tanto álcool. Você pode fazer isso a vida toda. Você pode ser cruel com a sua família, um homem covarde, egoísta, mulherengo, sem vergonha. Você pode se entregar noites a fio à pornografia, até acordar no outro dia de manhã sem forças para ir para o trabalho e reclamando de tudo e de todos, e aproveitando, achando pessoas piores na internet para falar mal. Você pode se clicar
e entrar em prostíbulos onde meninas são vendidas pelo sistema de prostituição como escravas e achar que ela está gemendo de prazer ali, mas não se dar conta, porque não quer de que na verdade o sistema da pornografia sustenta o crime organizado, sustenta a escravidão de meninas que são levadas do Nordeste do nosso país, crianças que desaparecem, e a gente, nossa, não sei quantos mil, 60 mil crianças sumiram esse ano, nossa, foram abduzidas? Não foram abduzidas. Esse sistema corrupto todo é quando você clica na pornografia, quando você entra, você fala, que eu não estou fazendo mal para ninguém, só aqui um pouquinho, e isso vai sugar só um pouquinho de energia do seu trabalho, porque você está lá no trabalho, o patrão te procura, você está novamente se aliviando da pornografia. Deixa eu te contar uma coisa, você pode fazer isso a vida toda e sentir assim, não está fazendo mal nenhum, fiz isso a vida toda, não fez mal nenhum. Falaram até que se eu me entregasse muita pornografia, quando eu me casasse, algumas coisas na minha casa não iam assim se erguer tão facilmente, e se erguesse, não ia ficar tão animada por muito tempo, pois eu sou um homem com aptidão sexual e continuo normal. Você pode até ficar assim por muito tempo, mas eu tenho uma notícia péssima para você. O patrão pecado paga todos os seus funcionários. Pode ser ao final de um dia, ou pode ser ao final de uma semana, ou ao final de um mês, ou ao final de um ano. Denzel Washington, em um dos filmes que vi dele, vi todos, gosto dos filmes de Denzel Washington. Um dos filmes que vi dele, ele dizia assim, o personagem dele dizia assim, não adianta correr dos seus pecados. Quanto mais rápido você correr, mais rápido eles te alcançarão. Mas cedo ou tarde, eles te alcançarão. E o outro que eu me lembro agora, é do Drauzio Varela, trabalhando no Carandiru. E ele estava lá dando remédio, quando entra um preso e cai de joelhos, diz, doutor, você tem aí algum remédio para curar a culpa? E ele olha para o preso e diz, infelizmente não. E naquela hora enchi meus olhos de lágrimas, porque Deus falou ao meu coração, eu tenho, é o sangue do meu filho Jesus, que lava as pessoas da culpa. Eu sei que não dá para você se expressar agora não, que você está pensando nas desgraças que você andou fazendo. Você está em Peniel. E eu quero te dizer que o patrão pecado sempre paga. Eu abri aqui porque eu citei de manhã, eu quis conferir se citei certo. Citei certo. Romanos 6, 23. O salário do patrão pecado é a morte. Está aqui. O aguilhão da morte é o pecado. E o salário do aguilhão da morte é a morte. E graças a Deus que o versículo não terminou. A parte final dele é essa. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Dê um aplauso para esse Jesus. Ficou na cruz por você. Houve um homem no século XVIII, estamos quase lá. Ele curiosamente morreu dia 22 de março, 1700 e alguma coisa. Ele morreu como reação a uma vacina que ele tomou. Na época era vacina antivaríola. O nome desse homem, Jonathan Edwards. Ele pregou um sermão que ficou conhecido como um dos mais importantes sermões da história do cristianismo. Quer ouvir o tema que ele usou? Pecadores nas mãos de um Deus irado. Vale a pena depois você ler esse sermão inteiro. Tem livros, literaturas que você encontra na internet. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele pegou um texto do Devarim, de Deuteronômio, que disse: naquele dia, quando escorregarem os seus pés. Ele ficou 3 dias em jejum, sem comer e sem beber. E no terceiro dia ele saiu do quarto e foi para a tribuna pregar. E pregou esse sermão chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado. O auditório ficou silente, dava para ouvir uma mosca passando. Apenas uns murmúrios no fundo do auditório de pessoas que diziam: o rosto dele resplandece como de um anjo.
As pessoas que estiveram nessa reunião contam que tinham a sensação de que o inferno ia abrir debaixo dos seus pés e que elas iam cair naquele lugar. Ele dizia: há na alma dos pecadores princípios diabólicos tão terríveis reinando, que em um instante arderia e consumiria todo o ser dessa pessoa no fogo do inferno, não fosse, preste atenção nisso, pela restrição de Deus. O sermão é basicamente para dizer que agora mesmo, agora, Deus está te impedindo de cair no inferno. Ele mostra biblicamente que Deus não está mais irado com as pessoas que estão no inferno agora sendo atormentadas do que conosco que estamos aqui. Porque Deus é santo. Kadosh, 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 Yahweh, Salvaote. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Você pode não ir no culto, você pode desligar sua transmissão agora, mas um dia vai ter que ficar cara a cara com esse Deus. E Jonathan Edwards disse isso, olha que coisa difícil de ouvir. O pecado é a ruína e a miséria da alma. Diga misericórdia. É destrutivo em sua natureza. E se Deus, repete ele, não colocasse restrições, nada mais seria necessário para tornar a alma humana completamente miserável. O melhor de nós foi achado na lata de lixo cósmica. O melhor dos nossos atos de justiça, quando você ajuda a assistência social, quando você ajuda o Criança Sorrindo, o Criança Sem Fome, quando você investe em missões, o melhor das nossas obras, feitas com a nossa própria força e pelo nosso próprio valor, a Bíblia chama em Isaías de trapo de imundície, que na linguagem de hoje seria absorvente usado, encontrado na lata de lixo. É o melhor das nossas obras. Ele dizia que nós aborrecemos a Deus com os nossos pecados todo dia, e não nos damos conta que estamos irados contra Ele, estamos recalcitrando contra Ele, e é Ele que nos segura livres do inferno. O ser humano, dizia ele, não tem refúgio, nada que os mantenha, nada que os preserve, a não ser a clemência de Deus. O Deus que te segura acima do abismo, dizia Jonathan Edwards, com uma fina linha da graça dele, te segura como quem segura uma aranha peçonhenta ou uma cobra venenosa em cima do fogo, para não deixá-la cair no fogo. E a única coisa que te impede de cair no fogo é a mão da graça desse Deus que está te segurando, contra a qual você se levanta. E você se debate, você o ofende, você se rebela contra ele, joga a Bíblia no meio de um monte de outros livros que você tem, trata a Bíblia como se fosse só mais um objeto de motivação, de coach, e de coisas legais, talvez te sirvam. E essa mão está te segurando. Ele usa a expressão assim, olha, a repulsa que você sente segurando um animal peçonhento em cima do fogo para não deixá-lo morrer, é 10.000 vezes menor do que a que Deus sente por nós, por causa dos nossos pecados, uma vez que Ele é santo. É por isso que Deus muitas vezes não vem, que a gente fala, vem, e Deus falava, não posso ir, porque minha presença vai matar vocês. Ele tem olhos puros demais para suportar você na visão dele, para me aguentar na visão dele. Ele só pode nos olhar através de Jesus. Que mais detestável serpente venenosa somos nós aos olhos do Senhor. Não há outra razão a ser dada para você não ter ido para o inferno na noite passada. Não há outra razão para você ter acordado hoje de manhã neste mundo, depois que fechou os seus olhos ontem à noite. Não há outra razão a ser dada para você não ser lançado no inferno agora mesmo.
Não há outra razão a ser dada para você não ter ido para o inferno desde o momento que se assentou na casa de Deus, disse Jonathan Edwards, não eu. E compareceu pecaminosamente e com atitudes perniciosas nesse ambiente solene. Sim, não há nada que seja dado como razão para que você não caia no inferno nesse exato momento. Ó pecador, dizia Jonathan, considere o terrível estado em que você se encontra. Você está pendurado por uma linha, com as chamas da ira divina irrompendo por ela, e você não tem qualquer interesse no Salvador, no mediador, que é o único que pode te salvar, e nada mais, nada que você faça, nada que você tenha feito, nada que você deixe de fazer, pode poupá-lo, nem sequer por um instante. E aí eu vou deixar Jonathan Edwards do século XVIII, e vou tentar me conectar com vocês de novo, porque vocês não aguentariam o século XVIII. Eu quero lhe dar duas notícias maravilhosas. Agora dá para falar, pode falar. Vou lhe dar duas notícias maravilhosas. Vamos falar de novo, os crentes gostam. Vou te dar duas notícias maravilhosas. Mas são maravilhosas mesmo, se você entender. Tem duas coisas que você pode fazer. Número 1, é só para quem ainda não fez. Se agarre a Jesus Cristo hoje. Você que está assistindo a transmissão, se agarre a Jesus Cristo hoje, onde você estiver. Você está numa cama, num leito, se agarre e fala: Senhor Jesus, o Senhor é real, preciso de você agora. Você que está aqui nesse auditório, se agarre a Jesus Cristo agora. Puxa, eu achei que estava vindo só numa igreja evangélica, até vim porque eu estou afim de uma menina que estava aqui, eu ouvi essas coisas. Que pena para você. Ouvi que tem um pregador lá em São Paulo, um jovenzinho que está falando da hipergraça, e ele disse que você pode viver do jeito que você quiser. Vai atrás dele, vai você e ele para o inferno, queimar por toda a eternidade. Só tem um jeito: se agarre a Jesus Cristo. Olha o que Paulo disse, verso 57. Mas, depois de falar do aguilhão, amo as descrições bíblicas, porque nunca termina ali. Tem o aguilhão da morte, aí no verso 56 e 57 ele diz, está com a sua Bíblia aberta? Capítulo 15 de 1 Coríntios. Vamos terminar nesse texto, onde começamos. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória contra o pecado. Ou seja, essa vitória aqui não é o telefone novo que você vai comprar, casa nova que você vai ganhar. Ah, achei que era uma menina nova. Não, é a vitória sobre o pecado. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer que quando você está em Cristo e Ele está em você, você ganha poder para dizer não para o pecado e sim para Deus. Você diz: não clico aqui de novo, eu vou é para a igreja. Aí vem uma música que diz: domingo ela não vai, não vai, não vai. Vai sim, pau que nasce torto nunca se endireita. Endireita sim, porque o carpinteiro de Nazaré conserta. E domingo ela vai e vai se firmar com Jesus, e o jovem vai se manter puro até o dia do casamento, porque há poder no sangue de Jesus. Se expresse diante de Deus. Só tem um jeito. Só tem um jeito. Se agarre a Jesus. Não tem outro jeito. Só tem esse. Não há outro Salvador. Número 2. Aí esse número 2 é só para quem já fez isso. Pastor, já fiz. Já me agarrei a Jesus. Verdade que tem dia que eu estou mais agarrado, tem dia que eu estou mais atribulado. Mas eu já me agarrei a Jesus. Então eu vou te dar 3 conselhos. Estão no texto, está tudo aqui. No que a gente leu. Diga comigo: o aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado
é a lei. Esse é o verso 56, 1 Coríntios 15. Diga, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Diga, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes. Aí está o meu primeiro conselho para você, que já agarrou com Jesus. Seja firme. O que é o firme? O firme é que coronavírus é crente. Não tem coronavírus, sou crente. Namorada terminou, sou crente. O namorado foi embora, sou crente. Firme, ele está estabelecido. Ele tem a sua vida devocional, chova ou faça sol. Ele se mantém firme com Deus. Segundo, seja constante. Ele diz, sede firmes e constantes. Tem gente que é firme, eu posso ser firme com Jesus, mas não sou muito constante. Vem um culto sim, falta 2. Vem um mês depois, quer saber se os amigos estão indo. Amiga, amiga eu lembro da Nilda, amiga, a palavra amiga, ela chama todo mundo de amiga. Amiga, você está indo? Ah, então eu vou também. Se a amiga for para o inferno, você vai ligar para ela? Inteiro urbano, lá para o inferno. Aí Satanás, quem está falando? É o Satanás. Não, não é com você não, é com a minha amiga. Amiga, você está onde? Ela vai te falar. Seja constante. Constante. Não adianta uma semana você ir lá no céu e na outra semana você ser ímpio. Constante. Entreguei a vida para Jesus com 17 anos. Estou com 52. Constante. Mantenha. Não vou dar uma volta lá no mundo. Para quê? Você já encontrou Jesus? Você está me ouvindo? Você vai para o céu. Você vai passar a eternidade com Deus. Seja constante. O constante não pode se mover por sentimentos. Ele tem que se mover por convicção. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Se você quiser ir para o inferno, tu vai sozinho. Me chama não. Fala para ele, já fiz minha reserva. Aponta para cima assim para essa pessoa. Quem já fez a reserva, dá um aplauso ao Senhor e um grito de Jesus. O que é constante? Constante não chega no culto 8h30. Oito e meia tem gente subindo ali, devagar. Poxa, pastor, o senhor acha melhor não vir? Não, acho melhor você vir na hora. Filme do Batman, você chegou que horas para ver? Chegou no finalzinho? Na Inglaterra nós vimos um ministro pedindo as contas, dizendo, eu estou indo embora, porque cheguei atrasado e não pude ouvir o discurso do meu amigo. Eu desrespeitei ele. Não mereço estar aqui. No Brasil, meia hora não é atraso. Meia hora a pessoa tem que se arrastar. Diga firme e constante. Estou casado com a Daniela e ela comigo há 25 anos. Somos firmes e constantes. Você acha que em 25 anos não teve problema, não? Mas ser casado com um apóstolo, é o apóstolo que você não tem ideia das lutas que ela passou, com as minhas infantilidades, com a minha carnalidade. Mas ela tinha um compromisso não com o marido, só com Cristo, e aguentou os primeiros 3 anos terríveis. Aí quando você vê a gente bem, feliz, tá feliz, tal, mas ela soube aguentar. A maioria das pessoas não experimentam vinho novo porque pulam fora quando está para melhorar. Agora tem coisa que tem que pular fora mesmo, está sendo espancada. Não, pastor, ele quebra a minha cara todo dia. Está inchado, mas Jesus também sofreu. Irmã, ele era casado com quem? Quem que... Aí é outra coisa. Aí você tem que salvar a sua vida. Chama a polícia.
Está gravando aqui, estão transmitindo ao vivo. Chama a polícia. Está te batendo, chama a polícia. Aí é outra coisa. Mas estou falando de ser constante. E olha a última coisa que ele diz. Intenso. Está aqui no texto. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor. O que é abundante na obra do Senhor? É intenso. Eu estou na rede Kids. Eu precisava de alguém de estacionamento, eu ajudei. Eu ouvi dizer que tem uma reunião de casais, eu fui. Quarta-feira agora vai ter uma reunião de apoio emocional para as mulheres. Eu estou lá. Mas eu sou homem, vai ter uma reunião de homens, eu estou nessa reunião, tem céu, eu ouvi dizer que tem céu, o que mais que tem? Eu quero estar envolvido. Quanto mais você se envolve com as coisas de Deus, menos chance tem o diabo de te envolver com as coisas das trevas. Tem marido que fica bravo porque a mulher está indo na igreja, tem mulher que fica bravo porque o marido está indo na igreja. A mulher diz para o marido: quem é ela que você está gostando, não sai de lá. Aí ele disse: não, meu amor, não é ela, é ele. Ela diz: pior ainda. Aí até explicar que é Jesus, já deu problema. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, vosso trabalho não é vão. Pergunte assim comigo: e agora? Não, outra vez. Não, com mais força. Pergunta para 5 pessoas: e agora? 5 pessoas, não é para mim não, para mim é fácil. Perguntar só para você que está aí na frente, pergunta para 5. Quer ver o que você tem que fazer agora? Quem quer ver o que tem que fazer agora? Você que está em casa quer ver o que tem que fazer agora? Está na tua Bíblia. 1 Coríntios 15. É só você abrir aí. 1 Coríntios 15, verso 50. O texto começa assim mesmo. E agora? Na tradução que eu estou usando, claro. As outras são diferentes. E agora? É assim que começa. 1 Coríntios 15. Você que está em casa pode ficar sentadinho com a sua Bíblia, 1 Coríntios 15, verso 50. Você que está aqui no auditório, para circular o sangue, fique em pé no seu lugar. 1 Coríntios 15, 50. Pergunta de novo: e agora? Pergunta para 5 pessoas com a Bíblia aberta. Pergunta assim: e agora? Vou ler a resposta para vocês de Paulo, a pregação de Paulo. Olha: e agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: na verdade nem todos morreremos ou dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, como um piscar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós que estivermos vivos seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir de um corpo de imortalidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então a gente vai subindo desse planeta e vamos dizer o verso 55, olhando para a terra: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o desgraçado do pecado, e a força do pecado são as regrinhas religiosas. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória contra o pecado, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que na obra do Senhor, o que você faz não é vão. Se a pregação do pastor Paulo, olha, apóstolo, aquela mensagem assim, que eu sou incrível, ele não falou isso aqui, mas a salvação é incrível para você. Fecha seus olhos, põe a mão no coração.
Pode deixar as luzes acesas. Hoje a gente está sem telão, fica muito escuro. Põe a mão no coração assim, fecha seus olhos. Não converse com ninguém, diga assim: Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, tem piedade de mim. Eu sei que o Senhor perdoa as nossas transgressões. O Senhor sabe que somos pecadores, e o Senhor pode nos perdoar 1 bilhão de vezes. Mas o Senhor não quer só ficar perdoando. O Senhor quer nos libertar, nos destravar, nos sarar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, me perdoa as vezes que eu não fui firme, nem constante, muito menos abundante na obra do Senhor. Mas essa noite eu olho para a cruz, e na cruz do meio, onde está Jesus, eu dirijo o meu olhar. Eu te peço, perdoa-me, Senhor. Lava-me de toda sujeira, de toda carnalidade, de toda implicância, de toda mentira, de todo erro, de todo pecado, de toda iniquidade. Porque iniquidade, Pai, é raiz do pecado. A palavra iníquo significa a raiz do pecado. Paizinho, me perdoe, me purifique e me aceite. Eu tenho declarado que ruja o leão, que a terra estremeça. Mas eu sei que o descendente de Davi, que estava na cruz do meio, ele é o homem mais nobre entre todos os homens. E ele ama a justiça. Ele me ama também. Mas ele odeia o pecado. Ele odeia a iniquidade. Me perdoa, Senhor. Lava-me completamente de todas as minhas transgressões. Eu quero sair desse culto perdoado, sarado, renovado, avivado, cheio do Espírito Santo. Obrigado por me amar. Levante as duas mãos bem alto e diz: graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Dê um grito de vitória. O descendente de Davi, ele ama a justiça.